Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos fazer aquela review do segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Então deixe o seu like e se inscrevam no canal para não perder as próximas reviews dos próximos episódios. Bem, o episódio ele começa ali com um sonho, né? O sonho ali da Abby, que é uma coisa que eu comentei no vídeo do episódio anterior, link aqui nos cards, que eu não gosto dessa abordagem, né, em comparação com o jogo, lembrando que aqui não vai ter spoilers do jogo, vai ter spoilers apenas do episódio, dos episódios anteriores da série. Então, o que eu comentei no vídeo do episódio anterior foi que eu não gostei dessa abordagem, né, da Abby de entregar logo a motivação dela logo de cara, né? Eu gosto muito mais da abordagem que tem no jogo, que é a motivação dela vai sendo abordada aos poucos, a gente vai entendendo aos poucos conforme vai andando a história. Aqui não, aqui decidiram colocar logo de cara a motivação dela e no começo do episódio tem essa abordagem. Bem, esse episódio, só para falar aqui nessa análise, é um episódio que ele é mais frenético que o primeiro episódio, né? E ele é um grande episódio, talvez seja o melhor episódio da série até agora. Eu fico entre esse e o primeiro episódio da série, né? Como os melhores até agora da série. E é um episódio muito bom, muito dinâmico. Enquanto o episódio anterior foi um episódio muito introspectivo, esse episódio é um episódio muito mais focado na ação e menos no drama, né? E mais no choque, né? Vocês já vão ver mais pra frente. Temos aqui também apresentados o grupo, né, da Abby, e a gente percebe ali que o grupo da Abby, eles não concordam com tudo que ela fala ali, né? Eles não concordam muito com todas as ações dela, então tem essa questão que nem todo mundo ali tá ali 100% pela Abby, né? Pela motivação de vingança dela ali, né? O pessoal tá ali seguindo ela, mas questionam ali algumas decisões dela, né? Temos aqui a Ellie junto com o Jesse, né? E o Jesse ele pergunta para Ellie sobre o Joe, porque a Ellie ela quer sair ali numa patrulha, né? E ela quer ir com o Joe e não com o Jesse. O Jesse pergunta, mas e ontem, o que aconteceu? Tá tudo bem com vocês e tal, né? Porque ontem vocês brigaram e tal. E ela falou, tá tudo bem, a gente já se resolveu. O que indica que eles conversaram e se resolveram ainda na noite anterior. Só que o Jesse fala que o Joe saiu mais cedo para a patrulha junto com a Dina, né? O Joe e a Dina saíram para a patrulha antes ali da Ellie, né? E aqui a gente tem uma reunião ali, né? Dos preparativos ali para a horda, né? O Tommy tá falando ali, né? Dando orientações para o povo para se esconderem e tal, porque tá vindo uma horda de infectados ali, eles já sabem que tá vindo essa horda de infectados, e o Tommy ele tá ali falando, né? Dando orientações para a galera, né? Aqui a gente tem uma coisa que é legal, que não tem no jogo, mas tem aqui, que é o cara que fez ali insultos homofóbicos no primeiro episódio, né, para Ellie. Ele se desculpa, pelo menos é uma coisa que eu achei legal, que é um arco ali que se fecha, então é uma coisa que eu achei legal. A Ellie sai na patrulha com o Jesse, eles vão para um lugar, e nesse lugar encontra um cordão, né, dos vagalumes. A Ellie encontra esse cordão dos vagalumes, e esse cordão ele pertence ao Eugene. O Eugene que foi mencionado lá no primeiro episódio, né? E foi mencionado aqui de novo. Ou seja, esse Eugene ele tem muita coisa ainda para acontecer, uma subtrama aí que está se desenvolvendo aos poucos nesses episódios. Bem, o Eugene, a gente já sabe que o Joel matou o Eugene no primeiro episódio, que a terapeuta, lembra, falou? E agora, nesse episódio, a gente descobre que o Eugene ele é um vagalume. Talvez ele tenha descoberto, né, que a Ellie era imune, e aí, por conta disso, para manter o segredo, o Joe tenha matado ele. Mas o que está sendo dito até agora pra gente aqui é que ele foi infectado e o Joe matou ele, né, por ele ter sido infectado.
porém essa história ainda está um pouco mal contada, tá um pouco nebulosa, então vamos ver como é que essa história vai se desenrolar, né? Temos aqui a Abby olhando ali a cidade e tal, vigiando. A Abby, ela cai ali, a gente vê uma novidade, que são os infectados ali hibernados, né? Tem uma coisa que não tem no jogo, que eles ficam ali dormindinhos, né? E aí, na hora certa, eles acordam ali, porque na série tem essa questão que não tem no jogo, que é a conexão neural, né, dos infectados e tal. E aqui a gente tem a Abby em apuros, né? Que essa cena tem no jogo também, é uma cena bem parecida com o jogo. Então a Abby tá ali em apuros e ela acaba sendo salva ali pelo Joe. O Joe acaba encontrando com ela ali, que ele estava em patrulha com a Dina, e eles acabam salvando ali a Abby. Ali o Joe e a Dina, eles se apresentam pra Abby. É legal que quem fala o nome do Joe, porque a Abby, ela quer vingança com o Joe, mas ela não sabe como é que ele é, a aparência dele e tal, né? Só tem uma descrição breve de como ele é. Mas aí a Dina, ela chama ele, ô Joel. Então tem essa questão, né? Que no jogo ele se apresenta, meio que se apresenta pra Abby, e na série não. Na série é a Dina que chama ele. Bom, e aí a Abby, ela fala assim, não, vamos lá, eu tenho um chalé lá, né, tem muito infectado aqui, vamos lá pro meu chalé que tem uma galera lá e eles vão te ajudar a voltar à cidade e tal, porque a cidade está sob ataque. Então, e aí o Joe, ele cai aí nesse papinho, né, da Abby e a Dina também, então eles vão, né. E aqui a gente tem a Horda chegando na cidade, talvez essa seja a melhor cena do episódio, talvez a melhor cena da série até agora, né? Que é a Horda chegando na cidade. E aí eles têm todo um planejamento, Tom e a galera, eles têm todo um planejamento para a chegada dessa Horda, né? Porque eles tacam lá do lado de fora dos muros, né, de madeira, eles tacam barris de gasolina, né? E depois eles atiram no barril de gasolina. E ali eu pensei que, pô, atirar ali no barril de gasolina porque Hollywood é isso, né? Você atira na gasolina, tudo explode. Mas não, ele primeiro atira, depois ele pega uma tocha e joga, né, no barril de gasolina, e ali eles tacam fogo ali na horda e tal, né? Só que ali, como é de madeira, os muros, né? Os muros são de madeira, eles vão lá, batem no muro e tal, e claro que eles conseguem entrar, só que aí tem uma coisa legal, porque eles já previam isso, né? O pessoal, ele previa que, assim, tem esse primeiro ataque para diminuir a horda lá do lado de fora, mas ele já tem um segundo plano para caso a horda consiga entrar. Então isso que eu achei legal, outros filmes e séries de zumbi não tem essa coisa, só tem aquele plano do lado de fora, mas nós tem um plano do lado de dentro também, isso eu achei legal. E aí que a gente vê que dentre os caras, os infectados, tem ali um baiacu, que foi apresentado ali na primeira temporada, né? Mas aqui ele tá bem mais agressivo, e quando aparece o baiacu é sinônimo de deu merda, fudeu, né? Então o baiacu, ele aparece, ele vai atrás do Tommy, mas o Tommy, ele acaba atacando ali fogo, usando um lança-chamas ali no baiacu, e acaba matando o baiacu. E tem uma coisa também aqui legal, né, que não tem no jogo, mas tem na série, que são os cachorros, né? Os cachorros, eles são treinados para matar infectados, porque animais aqui não são infectados, né? Então os cachorros, eles acabam sendo treinados para matar, para morder e matar os infectados. Isso é uma arma nova, né? Que eu achei bem bacana aqui na série, né? Então, e aqui a gente corta pro Joel, né? Lembrando que a Ellie tá lá com o Jesse, só que ela recebe um rádio falando que o Joe não tá respondendo, e ela vai em busca do Joe, então ele também tá procurando o Joe ali no meio da nevasca, né? O Joe, ele acaba sendo encurralado ali no chalé, né? Pelo grupo da Abby. O Joe e a Dina acabam sendo encurralados ali, né? E a Abby, ela atira ali no Joe, né? Pega uma 12 e atira na perna dele, e botam a Dina para dormir também. Dá uma injeção na Dina, né? Porque em Hollywood também uma outra coisa legal, que em Hollywood eles ou desmaia a pessoa dando uma paulada na cabeça, ou só botando cloriforme na cara, e não é assim que funciona na vida real. Aqui eu gostei que eles usam uma injeção para fazer ela dormir.
Bem, o Joe tá ali, né? Totalmente desprevenido e tal. E aqui a gente tem um monólogo ali da Abby que ela basicamente explica a motivação dela, que é um negócio que eu já falei, que essa parte eu não gosto muito, né? Dela ter mais a atuação da atriz convence, né? A atuação dela dá essa questão de urgência pra gente, a gente entende a motivação dela e tal. Então tem essa questão também, né, nesse monólogo. E aí ela pega ali um taco de golfe, fala pro Joe que a morte dele não vai ser rápida, e aí tem uma reflexão para fazer, que assim, o Joe, ele fala assim, mata logo, vai, me mata logo. Que isso é uma resposta muito ao primeiro episódio, tá? Essas coisas do primeiro episódio, porque assim, e muito que é mostrado ali na primeira temporada, que é o seguinte, o Joe, ele não se arrepende em momento nenhum de ter salvo a Ellie. E cada fala, cada diálogo que ele fala e tal, dá a entender que ele, se ele pudesse, ele faria tudo de novo exatamente do mesmo jeito. Ele mataria os vagalumes, ele ia lá, atiraria, salvaria a Ellie de novo quantas vezes fosse necessário. Porque ele vê a Ellie como a filha dele. Então, ele não ficar implorando pela vida dele, e a Abby até fala a verdade, não sei o quê, e ele só fala assim, cara, só me mata, só me mata. Ele não se arrepende. Ele não se arrepende de ter salvo a Ellie e ele faria isso de novo. Então isso é uma coisa do personagem, do desenvolvimento do personagem, que eu achei muito legal só nessa frase que ele fala, que ao invés de implorar pela vida dele, ele prefere ser morto por conta dos atos que ele fez, né? Ele sabe que ele fez errado, só que ele não se arrepende. Ele sabe que ele afetou muitas vidas ali, muitas pessoas, ao fazer aquele massacre no final da primeira temporada. Só que ele não se arrepende. Então essa fala dele eu achei muito legal. Eu achei muito legal isso. E a Abby começa, né, a bater com um taco de golfe no Joe. Primeiro bate na perna, ferida dele, e depois na cabeça dele. Né? E aí a Ellie chega, encontra o Joe, ela chega no chalé e ela logo é presa. Tentam matar ela, mas aí impedem, né? Um dos capangas ali da Abby fala assim, não mata ela. Só que a Ellie fica ali olhando, né, cara a cara pro Joe, e essa cena é bem parecida com a cena do jogo, só que eu acho no jogo melhor porque no jogo é mais brutal e mais impactante, porque no jogo a gente inclusive joga com a Abby um momento, né, um momento anterior a essa cena, e a gente não sabe o que é a Abby, que é uma vilã e tal. A gente pensa que a Abby é outro personagem jogável ali e tal. Quando acontece essa reviravolta, eles tomam um choque. Na série, como já teve essa preparação, né, que ela busca vingança e tal, corta, para mim, na minha opinião, corta um pouco esse fator surpresa na morte do Joe. E é mais brutal no jogo, né? Ela bate por mais tempo, essas coisas assim, né? Amassa a cara dele. Mas essa cena é igualzinha na série, em comparação com o jogo, é igualzinha. Então é uma cena também brutal, chocante para quem não sabe o que acontece. Creio que se você viu essa cena e não jogou o jogo, não sabe o que acontecia, deixa aqui nos comentários como é que foi a sua reação. E é muito impactante essa cena e tal, até porque a Ellie, ela olha pro Joe, fala para ele se levantar, e ele tenta se levantar. A última visão do Joe, né, antes de morrer, é a Ellie, né? E dá a entender que a conexão deles estava mais forte do que nunca nesse momento, né? Porque ele já tinha se entregado. Ele falou, me mata. Só que ele tenta se levantar ao ver a sua filha, né? A sua filha, a Ellie. Então, sua filha adotiva, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que, assim, ela que é o motivo dele estar vivo. Ela que é o motivo dele viver, né? O único motivo do Joe viver era a Ellie. Tanto que aqui ele estava já entregue. Mas quando a Ellie aparece e olha para ele, ele tenta ainda, no último esforço, se levantar. Então isso é maneiro, é muito bacana nessa cena, apesar de ser pesado e triste. É uma coisa, uma reflexão bacana, mas não acontece isso, ele não consegue se levantar, e a Abby acaba matando ali o Joe.
né, com o taco, né, que o taco ele quebrou, né? A Abby ela bateu tanto nele que o taco quebrou no meio, e aí ela pegou um dos pedaços do taco e apunhalou, né, no pescoço do Joe. Então a Abby acaba matando o Joe. Eles vão embora, deixam a Ellie lá e a Dina lá também, né? E tem essa cena bonita aqui que a Ellie acaba abraçando o Joe e eles acabam ali indo embora, né? O Jesse encontra a Ellie e eles levam a Ellie e a Dina embora junto com o corpo do Joe ali na nevasca. E esse foi o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Baita episódio, talvez seja o melhor episódio da série até agora. Para mim fica ali páreo duro, pau a pau com o primeiro episódio da série, né? Ainda acho que tá um pouquinho corrido. Eu acho que assim, esse segundo episódio seria legal desenvolver mais a Abby, o lado da Abby. Eu acho que poderia ser um segundo episódio mais focado na Abby, e aí essa cena da morte do Joe ser só no terceiro episódio. Mas eles estão decidindo correr um pouco, a série tá um pouquinho mais corrida, assim como a primeira temporada. Eu já tô entendendo que esse é o ritmo da série mesmo, né? Desde a primeira temporada, esse é o ritmo da série, esse vai ser o ritmo da série até o fim. Então, vamos ver o que a série nos reserva. Tem algumas coisas aqui, eu não vou dar spoiler no jogo, mas assim, tem algumas coisas aqui em relação ao jogo que mudou, né? Que mudou nesse episódio. Por exemplo, no jogo tem toda uma cena da Ellie, uma cena romântica da Ellie com a Dina antes desse momento fatídico. Não é a Dina que tá com o Joe, então não tem esse ataque na cidade, no jogo, então tem essas adaptações. Algumas eu gostei, por exemplo, esse ataque na cidade é uma adaptação boa, porque dá esse senso de urgência, né, pro Joe, para ele não saber o que fazer, e dá mais uma camada para Abby convencer ele a ir pro chalé, porque tem mais gente para ajudar ele, que ele não ia conseguir voltar para a cidade agora e levar a Abby para a cidade. Então tem esses desenvolvimentos que são melhores, que estão melhores aqui na série, porém algumas coisas são melhores no jogo. Por exemplo, a própria cena, a própria motivação da Abby, eu acho melhor trabalhada no jogo. Então tem essas questões. Mas o que você achou do episódio? Deixa aqui nos comentários. Também deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.